Opa, e aí, mano? É, mano. O que você tá fazendo aí, velho? Não, é que eu tô renderizando aqui os negócios que eu gravei do que pode é esse hoje, aí eu, enfim, tô jogando aqui, cara. Que jogo é esse que tu tá jogando? Pô, tu não tá ouvindo? Não sei, cara. Não sei esse negócio de jogo aí, pô. É Sonic, seu burro. Que isso, Sonic, burro? Eu não sei, cara. Pô, não sei. Mas enfim, eu tô aqui. Tu quer saber da promoção da Paula Não, fala aí, pô. Eu vou ficar aqui jogando, pô. Não quero ver não, pô. Enfim, gente, quer vereador aqui, tá? Cheguei aqui, já que ele não quer ouvir, pra poder falar da promoção de Dia dos Pais da Baraco BR. Tem promoção nova e é o seguinte, tá? A partir de 2 peças compradas na Baraco BR nessa promo, você ganha 30% de desconto. Então é o seguinte, cara, você pega 2 peças, não precisa de cupom 30% automaticamente. 3 peças, 30%, 4 peças, 30%, 5, 30% e assim por diante. Tá bom, tá bom. Isso é por toda a loja, onde inclusive se você usar Passei o de cupom... fase, pô. É isso aí, vambora. Isso aí, passei de fase. Onde se você usar o cupom primeira fila que tá aparecendo aqui, você ganha o frete grátis, tá combinado? Aí você vai lá, ganha 30% de desconto, usa o cupom pra receber o frete grátis e aí é sucinha. E aí dá pra explorar o catálogo de toda a loja, cara, tem moletom, tem camiseta de piloto atual, tem camiseta de piloto clássico, cara, são muitas estampas boas da Baraco BR. E é o seguinte, tá, nessa promoção aí, cara, se você pega 4 peças, por exemplo, por conta desses 30% de desconto, a quarta praticamente sai de graça. É um leque de possibilidades nessa promoção aí, cara, uma promoção muito boa de Dia dos Pais, cara, espetáculo. Cujos links estarão na descrição e no comentário fixado, estão aqui embaixo, tá? Pode ir qualquer um, você vai para a Baraco BR, explore a loja, escolha suas vestimentas, compre, aplique o cupom e aí é só alegria. É isso, tá? Recado dado, cara, tu quer que fale alguma Sai coisa? daqui, velho. Sai daqui. Ô grosso! Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo com Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas, o assunto de hoje é Sérgio Pérez. Tô com o mesmo vestimento no último vídeo porque, assim, tá frio pra boneco e porque aproveita, né, pra BR e tal. Muita gente no último vídeo falou assim, ó, Kevin, tu esqueceu do Russell em Spa 2021. Gente, assim, peço perdão, tá, cara, assim, como é que eu esqueci? Mas, enfim, hoje o assunto é Sérgio Pérez, hoje o assunto é a temporada dele. Vamos falar corrida a corrida, ali, contar a história dessa temporada desastrosa. Inclusive, hoje, cara, às 9 horas, estarei no canal do Ressaca Motor Express, cara, falando lá sobre o GP da Bélgica e por aí vai, se esse vídeo não atrasar. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo! Vamos começar falando sobre o que antecedeu a temporada de 2024 e o porquê ela se iniciou com tanta desconfiança. Bem, em 2023, Max Verstappen fez a temporada mais dominante de um piloto na história, com 19 vitórias em 22 corridas. As outras 3 que não foram dele foram 2 do Sérgio Pérez no começo do ano e uma de Carlos Sainz de Ferrari. Porém, apesar de um vice-campeonato que para qualquer piloto é um grande feito, Sérgio Pérez teve 2023 ruim e só foi vice porque o carro era muito melhor que os demais. Por exemplo, em 2022 ele foi terceiro colocado e fez um ano muito melhor em pilotagem. Na metade final ele oscilou demais nas corridas. Durante o ano sofria para ir ao Q3 com o carro mais dominante de resultados da história. Foram algumas batidas e atrapalhadas no meio do caminho. Nisso a sua confiança estava cada vez mais baixa e a desconfiança do povo cada vez mais alta. E o risco dele ser demitido em breve era altíssimo. E aí começa a temporada de 2024 da mesma forma que terminou 2023. Com uma Red Bull muito melhor que qualquer outra. Muito melhor. Vocês lembram do carro da Red Bull na segunda metade? Mas até Imola a Red Bull era dominante. Tanto que o Verstappen venceu 5 das 7 primeiras corridas e abriu 48 pontos na liderança. Já ganhou, já ganhou, E aí vamos contar a história de Sérgio Pérez, que começou aquela temporada bem. Primeira corrida do ano, GP do Bahrein, onde Max Verstappen foi o pole, mas Pérez foi somente o quinto no grid. Até aí esperado, pois o Pérez sempre foi ruim de quali. Mas ele terminou a prova em segundo após boas ultrapassagens de Leclerc e também em George Russell. Aí foi só controlar, prova boa, suave. Corrida seguinte foi o GP da Arábia Saudita, onde ele sempre ia bem. E assim, a corrida dele foi boa também. O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. Largou em terceiro, passou o Leclerc na volta 4 e não teve problemas para terminar novamente em segundo, mesmo com uma punição de 5 segundos por unsafe release. Aí a gente pensava, o Pérez voltou, hein? Não. Prova seguinte na Austrália, ele é o terceiro no quali, é punido em 3 posições por um impede no Hülkenberg. A corrida dele foi meia boca, passou
passou o Russell e o Alonso na pista, mas foi somente o quinto. Em Suzuka, outra prova boa e sem sustos dele. Largou em segundo, chegou em segundo protocolar. E na China ele não foi tão bem, né? Terceiro na sprint, terceiro na corrida, mas até aí pódio, né? O que fazer do Pérez o vice-líder do campeonato? Era o 2024 de alívio. Será? Em Miami, ao fim de semana, sem muito brilho dele. Foi terceiro na sprint, é verdade, mas na corrida passou apagado demais e foi somente o quarto colocado. Fora do pódio pela segunda vez no ano. Só que depois disso, aí, meus manos, o GP da Emília-Romanha foi a primeira prova em que vimos Sérgio Pérez sofrer. E que, adivinha, foi a primeira prova em que o Verstappen não tinha disparado o carro mais rápido. Podia até ser o mais rápido, mas tinha uma disputa com a McLaren ali. No qual ele já ficou no Q2, 11º, após não superar o Ricciardo de equipe B. E na corrida foi aquela atuação pífia que ele passa apagadíssimo. Somente o oitavo atrás de Verstappen, das Ferraris, das McLaren e das Mercedes. Aí já começa a sacanagem, GP de Mônaco, que em 2023 ele tinha performado uma disaster class, e ele vem em 2024 e trata de superar essa performance. Ou não também. Treino classificatório, nosso possante Chico Pires fica no Q1, 18ª posição, que depois virou um 16º lugar pelas desclassificações das Haas. Já tô até vendo. E falando em Haas, chega na corrida e o Magnussen faz isso aí com ele num acidente espetacular. Onde depois o Sérgio Maurício chamou o Magnussen de idiota. Magnussen é um idiota. Inclusive, o Magnussen não ter sido banido aí pelos 12 pontos da superlicença foi um milagre. Foi banido depois, mas era pra ter sido aí. E o Pérez, com o carro todo destruído, tava fora. Mas calma, a má fase tava só começando. Prova seguinte, GP do Canadá, com o Pérez de contrato renovado até 2026, a Red Bull teve essa coragem. Você parece burro! Adivinha o que aconteceu no quali? Ele ficou no Q1 de novo, 16º, enquanto o Verstappen foi o segundo. Mas chega na corrida, com chuva, e a performance dele é pior ainda. Na largada ele já toca e roda o Pierre Gasly, já começa aí. E quando a pista ainda tava meio molhada, traiçoeira, com trilho porém para slicks, Pérez rodou sozinho na curva 6, bateu de traseira e dele ficou a asa traseira. E o Anta ainda seguiu com essa asa quebrada na pista para recolher aos boxes e abandonar, só para não ter o safety car para lascar o Verstappen. Depois ele foi punido em 3 posições para o GP seguinte na Espanha, porque ele tinha um dano terminal na asa traseira, seguiu arrastando detritos para a pista, cara, sendo que ele poderia ter recolhido ali. É a famosa pilotagem perigosa, mas segue o jogo. GP da Espanha agora, que foi mais tranquilo, mas nem tanto. Ele no quali foi o 8º, atrás do Gasly de Alpine, e com a punição largaria de 11º. E na corrida fez uma prova apagada, sofreu para ser o 8º, mas no fim passou o Ocon na última volta e conquistou esse lugar. Esse foi o GP da Espanha. Passei rapidão, mas é porque não tinha muito o que falar. O GP da Áustria não foi desastroso, mas com as equipes cada vez desafiando mais a Red Bull, Pérez foi ficando para trás. E com margens próximas desse jeito em 2024, aí o bagulho complicava. Na Áustria ele foi o 7º no quali da sprint e o 8º na sprint. E foi o 8º no quali de fato e o 7º na corrida. Só que com porém preso atrás do Hülkenberg de Haas, sendo que o Pérez estava de pneu médio e o Hülkenberg de duro. Mas enfim, perto de outras, essa daqui tá de boa. GP da Inglaterra, esse foi feio, hein? Esse foi feio. É feio. É muito feio. Porque já começa que o Pérez no quali foi um dos primeiros a colocar pneu slick. E no Q1 rodou na copse e atolou na caixa de brita. Salsicha, um bagre. Valeu, Chico. Penúltimo no grid e ainda vai largar do pit lane por causa disso. E numa corrida traiçoeira, com para-chuva, volta-chuva, estratégias complicadas, ele mal foi visto. Terminando apenas na 17ª posição, só na frente do Joe e a 2 voltas do líder Lewis Hamilton. Agora era respirar e tentar melhorar na Hungria, né? GP da Hungria, que assim vocês sabem o que rolou. Novamente no Q1 ele tava lá, 9º colocado, até rodar sozinho e bater, causando uma bandeira vermelha. O que significava que ele estava fora do quali na Hungria e largaria de 16º. Que beleza. Era a 4ª queda dele no Q1 em 2024 e a 4ª queda nos últimos 6 qualis. Uma fase terrível. E para piorar, onde estava Verstappen, 3º no grid. Mas a corrida do Pérez foi até boa, ele conseguiu se recuperar e pelo menos terminou ali na 7ª posição para pegar a
6 pontinhos, à frente do Russell, por exemplo. Porém, estava longe de entregar o que se esperava de que ele entregasse na Red Bull como em 2021, 2022 e até 2023. Bélgica! Em Spa-Francorchamps, o Pérez teve menos problemas, a performance foi ok, no qual ele foi o terceiro somente atrás de Verstappen e Leclerc na chuva e seria o segundo no grid pela punição ao holandês, o primeiro top 5 dele no grid desde Miami. Então você acredita em milagres. Chega na corrida, no início ele era até o terceiro, mas lentamente foi caindo durante a prova. Ultrapassado por Piastri, Russell, Norris, Sainz e era somente o oitavo colocado. Ele depois seria o sétimo, pois o Russell venceu, mas foi desclassificado. E o Pérez fez a volta mais rápida. Porém, ainda assim não foi uma boa performance no geral. O GP da Holanda em Zandvoort, que em 2023 foi um pesadelo para o Pérez, dessa vez foi ok. Ele largou em quinto, perdeu a P5 para o Leclerc na largada, mas manteve a P6 durante toda a corrida, inclusive à frente das duas Mercedes de Russell e Hamilton. Com esse sexto lugar, ele conquistou sua melhor colocação em uma prova desde a P4 de Miami. Para tu ver a fase do Pérez, um sexto lugar com o carro do líder do campeonato era o melhor resultado dele em várias corridas. Velho, que situação. Monza foi talvez o pior fim de semana da Red Bull no ano. O carro tava dando nada e o Verstappen sofreu uma barbaridade. E o Pérez foi decente para esse contexto. Como? No qual ele foi o oitavo, a somente 40 milésimos do Max Verstappen, o sétimo. E na corrida foi o oitavo, sendo que o Verstappen foi o sexto. Só que o ritmo do Pérez foi talvez o mais próximo dele com o Verstappen no ano inteiro até ali. Ali, com a Red Bull em seu pior momento no campeonato, parecia que o Pérez estava se reencontrando. Gente, será que ele melhora? Estão deixando a gente sonhar. Bem, o Azerbaijão contaria pra gente. GP do Azerbaijão em Baku, uma prova onde Pérez é rei. É o piloto com mais vitórias e mais pódios até hoje no circuito. E lá em Baku, pela primeira vez no ano, ele foi melhor que o Verstappen. É possível. No quali, quarta posição, enfiando 2 décimos do Verstappen, que foi o sexto. Na corrida, a briga principal pela vitória era entre Piastri e Leclerc. Mas Pérez estava ali, em terceiro, o tempo todo no meio da briga, olhando a batalha. Enquanto o Verstappen estava sofrendo ali na P6, P7, tudo se encaminhando para o primeiro pódio do Pérez desde o GP da China. Só que aí chegou o Sainz, fez essa cagada aí e os dois bateram. É, gente, aqui acabou o Pérez. Era o momento para ele reagir, porém bateram nele. Cruel, assim, muito cruel. Depois dessa, na melhor pista dele, eu acho que é o fim da linha, só questão de tempo. Eu esqueci de colocar no vídeo, mas em Singapura o Sérgio Pérez ficou no Q2 de novo, 13º, chegou na corrida, foi apenas o 10º, levou um ponto, não tem muito o que falar aqui, né? Esqueci de fazer a gravação, então vamos pro próximo. GP dos Estados Unidos em Austin, que era o fim de semana sprint, então as atividades começaram na sexta. E bem, no quali da sprint ele ficou logo no SQ2. E na sprint foi somente o nono, não pontuou, inclusive atrás das duas Haas. Aí chega no quali de fato, ele tem sua única volta no Q3 deletada, é o 10º sem tempo. E na corrida foi somente o 7º colocado, sendo novamente o pior do Big Four ali das equipes. Mas aqui tá ok, perto de outras, tá beleza. Próximo. Aqui, irmão, assim, poucas vezes o cara foi tão humilhado dentro de casa. Deu o maior vexame de sua história. E não vai ter um vexame pior que esse. Pérez andando no México, no seu país, em que sempre andou bem. Sempre. Ele foi logo de cara eliminado no Q1 com o humilhante 18º lugar. Só que chega na corrida e o negócio fica ainda mais feio. Ele seguia fora da zona de pontos, até tentava entrar ali numa briga por uma P10, mas o mexicano brigou ferozmente com o Liam Lawson, que chegou a jogar ele pra fora da pista. Era a principal ameaça de seu assento na Red Bull. E o Lawson não mostrou dedo no meio pra ele em pleno México. Que deselegante. Totalmente deselegante. Uma situação humilhante mesmo, cara, dá pena. E o Pérez terminou apenas em 17º, o último dos que completaram, sendo que a Red Bull parou ele no fim para pegar a volta mais rápida, sendo que ele não tinha chance alguma. O Leclerc ia fazer a mesma coisa, cara, ele ia fazer a volta mais rápida, pra que fazer isso? Que maldade você fez comigo. Enfim, deu pena.
GP de São Paulo e a cena segue, o cara sofrendo muito. Fim de semana maluco Interlagos, onde no quali da sprint ele ficou no SQ2 mais uma vez, mas fez uma boa sprint, arrancou um pontinho no 8º lugar. Mas chega no quali da corrida de fato, no domingo, o Pérez fica no Q2 de novo, em 13º, na chuva, e na corrida é pra esquecer. Logo na volta inicial, o Pérez roda sozinho, até conseguir ganhar posições após isso, mas no fim de prova foi novamente engolido defensivamente pelo Liam Lawson, e perdeu posição até para o Hamilton, que tava mal. Ou seja, mais uma corrida que ele não pontua, apesar de pontuar na sprint. E o companheiro Verstappen venceu após largar de 17º, atrás dele. Las Vegas, circuito de ruim, que o Pérez foi muito bem em 2023, pegou o pódio, chegou a liderar numa estratégia diferente, mas já chegou aqui caindo no Q1 de novo. Desista desse cara. Eu não estou suportando mais. Na corrida fez uma boa prova, com uma estratégia diferente, chegou a figurar nas cabeças de forma rápida, fez uma incrível ultrapassagem dupla em Lawson e Magnussen, fazer o que? A briga dele era essa mesmo, e chegou na 10ª posição, faturou o pontinho enquanto o Verstappen era tetracampeão. Mas enfim, faz parte, né? Vamos para uma crueldade gigantesca, GP do Catar, que tava tudo indo bem na corrida, mas Verstappen já era campeão, campeonato definido, e o Pérez sonhava em um bom resultado. No quali da sprint, já que era o fim de semana sprint, ele fica no SQ1 de novo. De novo, cara. Na sprint ele larga do pit lane e é obviamente o último. E inclusive sendo ultrapassado na saída do pit lane pelo Colapinto. Não, pega leve. No quali de fato aí já recupera um pouco, alívio, o P9. Só que no caos que era aquela corrida, ele de boa era o 5º colocado. Mas na relargada do safety car ele rodou sozinho, foi para a última e abandonava. Cara, é pra se benzer mesmo. Aqui acabou, velho. Assim, acabou o fim da linha. Agora só resta Abu Dhabi. Detalhe, ele não pega pódio desde o GP da China, a 5ª etapa. Abu Dhabi, saideira da temporada, e a participação do Pérez na corrida não durou uma volta. Ele foi o 10º no grid, perto de outras aqui, tá ok? E na corrida, o Bottas rodou ele, que então abandonava seu último GP pela Red Bull. Isso porque logo após isso, mesmo com o contrato, Sérgio Pérez foi demitido da Red Bull para dar lugar a Liam Lawson. Bem, amigos, terminou. E dessa forma encerrava a desastrosa temporada de 2024 de Sérgio Pérez. Uma das piores que eu já vi de um segundo piloto de equipe grande. No fim da temporada, após as férias, ele fez menos pontos que Gasly e Alonso, por exemplo. Se pegar as 5 últimas corridas daquele ano, ele fez menos pontos que toda essa galera aí que vocês estão vendo. 6ª etapa até a 24ª etapa sem pódio. 6 quedas no Q1 e 3 quedas no Q2, sem contar as sprints. Enfim, o ano sofrido amargando uma P8 no campeonato. O que prejudicou a Red Bull também no campeonato de construtores. Que assim, qualquer piloto naquele segundo carro não rende, vemos agora com Lawson e Tsunoda, e há especulações de uma volta do Pérez para a Fórmula 1, talvez na Cadillac, vamos ver. Espero que se ele volte, que seja o Pérez pré-Miami 2023, porque depois disso foi algo de dar pena e que não reflete o piloto que ele era e é. E essa foi a temporada desastrosa de 2024 de Pérez na Red Bull. Vou mandar tudo na lata, hein? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei, espalhe esse vídeo com a galera, tá? Me siga no Instagram, Primeira Fila F1, que tá aqui embaixo, no meu Twitter, que é F1, tem o nosso Discord, membros aqui estão eles, cara, se quiser virar um membro, que é algo simbólico, tem um botãozinho de seja membro aqui embaixo, se não quiser, beleza? Sugestões nos comentários, é nóis, tamo junto, muito obrigado que assistiu até aqui, é nóis, falou, tô cansado,